pessoal, paz do Senhor Jesus. Quero aqui hoje compartilhar com você uma palavra. Se encontra em Mateus capítulo de número 14 e o versículo 22 ao 32. Você pode estar com o tempo lendo a passagem toda. Ali fala da ocasião em que Pedro anda sobre as águas. Ali a Bíblia registra que ele, não tendo certeza de que era Jesus que vinha, ele resolve pedir a Jesus: então chame para que eu vá até ter você por cima das águas, para que tivesse ali a certeza de que era Cristo. O que eu quero compartilhar com você é uma pergunta: o que levaria Pedro a andar sobre as águas? Será que Pedro era maluco? Será que Pedro era corajoso demais? Ou ele tinha certeza que era Jesus que estava ali? Eu acho que corajoso Pedro era, mas maluco não. E certeza de que Jesus estava ali, eu também acredito que ele não tinha, porque na verdade o propósito desse desafio de andar sobre as águas foi para que confirmasse que era Cristo que estava ali. Então ele não tinha essa certeza. Mas uma coisa que eu observei é que o que levou Pedro a andar foi o primeiro passo. O primeiro passo é que fez com que ele andasse. Ele ainda em cima do barco, ele tinha a oportunidade de colocar apenas um pé na água e ali sentir firmeza ou não, saber se iria suportar ele ou se ele iria afundar. A nossa vida acontece assim. O primeiro passo que a gente dá, ele é sempre um passo com um pouco mais de precaução, sem a fé suficiente talvez, mas como Jesus é aquele que honra as suas bênçãos na nossa vida, ao dar o primeiro passo, a gente sente firmeza, percebe que é Jesus que está ali e que de fato ele pode fazer diferença na nossa vida, e com aquele primeiro passo a gente dá sequência na nossa caminhada. Então eu observei isso. O primeiro passo é o que levou Pedro a andar sobre as águas. Segunda coisa que eu observo é o seguinte: depois do primeiro passo tem automaticamente o segundo, o terceiro, e torna-se uma caminhada. Pedro ele tinha que fazer essa caminhada porque Jesus não estava tão perto assim para que um único passo chegasse até Jesus. Nessa caminhada existe um desafio um pouco maior, porque no primeiro passo o outro pé ainda está no barco. Eu posso mudar de ideia, eu posso me sustentar sobre o barco ainda, mas na caminhada não, eu tenho que me envolver totalmente naquilo. Ou seja, eu não posso compartilhar Cristo com o mundo ou com qualquer outra coisa. A minha confiança em Deus, ela não pode ser limitada. Quando eu resolvo andar com Cristo, eu tenho que de fato me desprender do barco e colocar os dois pés na água para que eu possa caminhar. E assim confiando em Cristo. Eu observo que o barco, eles são recursos humanos. O barco é aquilo que nos dá um certo conforto, os recursos terrenos que tentam garantir o nosso sucesso. E aí às vezes a gente acha não precisar tanto assim de Cristo, mas diante da tempestade, só Jesus é que consegue fazer com que haja êxito, haja vitória na nossa caminhada. Para me concluir aqui, eu percebi uma coisa: por mais que o barco venha nos dar um certo suporte, um certo conforto, por mais que os recursos humanos, terrenos, nos ajudem, nós precisamos confiar em Cristo. E o porquê disso? Porque a hora que Pedro estava no meio da caminhada e a sua fé foi um pouco abalada pelaquela tempestade, ele começa a afundar e ele clama a Cristo para que Jesus viesse socorrê-lo. Se fosse você clamaria a Jesus ou você clamaria ao barco para que alguém pudesse lançar uma corda, para que alguém pudesse te ajudar? No meio da tempestade é isso que acontece. O que muitas vezes a gente não sabe é que o barco também precisa de Jesus. O desfecho final dessa história: Jesus resgata Pedro, chega até o barco e acalma a tempestade. Porque se ele não acalmasse a tempestade, o barco todo estaria comprometido. Não se esqueça disso. O primeiro passo é muito importante para que você conheça Cristo e confie nele. A caminhada precisa acontecer, mas se lá no meio houver uma dificuldade, não recorra ao barco. O barco também precisa de Jesus. Recorra a Jesus, que é o único que pode te socorrer. Deus abençoe, em nome de Jesus.